Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para quem não segue a gente ainda, eu já convido para ativar o sininho e começar a seguir o canal, porque a gente promete vários materiais interessantes, como esse material que a gente trabalhou agora nas redes sociais, que são as 10 dicas para reforçar os cuidados com os pets nos dias quentes de verão. Esse assunto ele tem vindo à tona muito nos últimos dias, a gente tem feito várias reportagens a respeito dele nas redes sociais, e eu resolvi fazer, na verdade, um esquema completo sobre esse assunto para a gente poder estar conversando sobre todos os cuidados realmente, né, de uma forma bastante didática, na realidade, sobre esses cuidados, né, para que a gente possa ir um pouquinho mais a fundo e saber tudo que a gente precisa realmente cuidar do pet. Obviamente que eu não vou conseguir contemplar todo o assunto, até para o vídeo não se tornar tão longo, para a gente que tenha um pouquinho mais de dinâmica nesse assunto, mas gostei muito desse mapa mental para a gente poder estar conversando a respeito desse assunto. Então, uma das coisas bastante importantes que a gente realmente, quando a gente começa a conversar sobre um assunto de saúde, é realmente manter a qualidade de vida, né? Quiçá manter a vida do nosso pet, já que a gente sabe que acontece bastantes acidentes, né, referentes ao calor, né, principalmente o calor extremo, que a gente chama de intermação, que é um termo técnico que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, que na verdade é um acontecimento médico onde o paciente pode vir a obituar, né, ou ele pode vir a morrer, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado porque tem essa parte vermelha nesse assunto, tá? Então, uma das primeiras dicas é sempre manter o pet hidratado, né? Abrindo aqui o nosso mapa mental, não só hidratação, mas água limpa e fresca e sempre disponível, tá? A gente, na verdade, muitas vezes esquece dessa questão de deixar a água limpa e fresca, principalmente no dia de calor, principalmente animais que são reclusos no ambiente, que não ficam dentro de casa, ainda a gente sabe que ainda tem, né, animais que ficam, infelizmente, em coleiras ou num ambiente trancado, e muitas vezes a pessoa não se expõe à mesma situação que o animal. É o que eu sempre digo, né? Não é questão de humanizar demais, eu acho que humanizar demais também é um defeito, mas a gente na verdade tem que se expor à mesma condição do animal e ver se realmente aquela condição é digna daquele animal, né? Então, água limpa e fresca disponível nesse dia de calor, não dá para deixar a água no ambiente, que ela esquenta, ela deteriora. A gente esquece que a água é um organismo vivo, né? Existe um microbioma muitas vezes na água que, por mais que a gente utilize, né, de cloro, água clorada, né, que é a nossa água de distribuição pública, a gente tem que entender que ali tem uma microbiota que muitas vezes pode se multiplicar e deteriorar aquela água e fazer mal para os nossos pets, né? Principalmente a gente fala muito de fornecer água filtrada para os pets por causa da giardíase, por exemplo. Isso quando a gente já fala de animais indoor, né? Então, animais outdoor, pior ainda, né? Fora de casa, que recebe água da torneira ainda, né? A gente tem que se preocupar em estar sempre com água limpa e tratável, mesmo que a gente sabe que é potável, né? A gente não pode deixar no ambiente. Número de bebedouros adequados, isso no gato é uma coisa um pouco mais intensa, né? A gente sabe que os gatos, por não terem o costume de beber água em potes, normalmente são oriundos de áreas, a genética deles é de áreas, né, desérticas do nordeste da África, então são animais que não estão acostumados a beber água em potinho. A gente tem que estimular a beber água, então a gente tem que estar usando as fontes ou um número de bebedouros em maior quantidade distribuídos pelo ambiente para estimular esse pet a tomar água. E os cães não são diferentes, né? Principalmente algumas raças que têm problema urinário, né? Problemas de sedimentação de urina, formação de cálculos. Então a gente está estimulando esses animais a beber mais água, distribuindo um maior número de bebedouros. Água gelada ou colocar alguns cubos de gelo na água, tomar cuidado com o tamanho do cubo para esse pet não se afogar também, mas uma aguinha gelada a gente já tem os bebedouros para poder estimular também e refrescar o pet, já que é uma forma de a gente estar refrescando esse pet em dias de muito calor, tá certo? Outro assunto que a gente sempre fala muito, evite passeios e exercícios nos períodos do dia mais quente, porque na realidade a gente está acostumado a dar uma voltinha no sol para pegar um sol, né? Mas a gente esquece que a gente está calçado, a gente está usando protetores e está usando roupas de proteção. E o pet não, né? Está exposto, principalmente as almofadinhas digitais, né? Os seus coxins plantares, que a gente fala, né? O palmário plantar, na verdade, né? Os coxins estão expostos ao chão, principalmente ao solo. Então, de novo, volta aquela frase: se expõe à mesma situação que o seu pet e veja se aquilo é confortável e digno para você. Levar o pet para passear ao meio-dia, das 10 às 4, é um infortúnio, né? É um risco desse animal não conseguir
trocar calor e ter um conforto térmico e até morrer, né? Lembrando aí que a intermação, já que a gente falou anteriormente, o pet normalmente ele tem a capacidade de trocar calor pela pele, pela sudorese pelas patas e pela boca, o ofego, né? Aí a gente leva para um passeio num dia mais quente, a gente está fornecendo sol, ou seja, insolação, o que faz com que a troca de calor pela pele seja impossibilitada, já que a gente está fornecendo calor. A das patas muito menos, né? Porque está em contato com o solo quente, ele só sobra o ofego e o pet fica desesperado. E a temperatura assumindo ou subindo acima de 40 graus, a gente já começa a ter efeitos colaterais, né? 41, 42, 43, levando ao óbito do animal por coagulação disseminada, por coagulação de proteínas, por desnaturação proteica, o rim paralisando, vários órgãos em colapso por causa do calor excessivo. Então tome muito cuidado com os horários de passeio, para não errar, leve para passear de manhã cedo antes de ir para o trabalho, 7 horas e assim por diante. De preferência em locais que possuam sombras, né? Árvores, piso, grama. Não é diferente do que eu estou falando. Sempre se coloque na situação, se expõe à mesma situação e veja ser confortável. Queimaduras aparecem tardiamente, né? Um puxão de orelha não vai aparecer na hora, a gente só vai ver o efeito depois, principalmente nas patas. Queimaduras de patas, porque é uma região mais grossa. O pet também não tem tanta sensibilidade muitas vezes, porque é um coxim ele tem, na verdade, uma hiperqueratose natural, né? Ele é um pouco mais grosso, essa queratina, essa camada para proteção, amortecimento, só vai sentir essa queimadura tardiamente. Então vai, puxãozinho de orelha para vocês, tá? Puxando outro tópicozinho aqui, que é o utilize meios alternativos para refrescar o seu pet. Então a gente sabe que o pet pode aí compartilhar de piscinas, toalhas molhadas, né, em dias muito quentes, para quem não tem ar-condicionado, a gente sabe que a gente chega para todos os públicos. Toalha molhada no pet, tomar um banho junto, esquece aquela história de banho faz mal, né? O banho que faz mal, na verdade, é o banho onde a gente usa produto inapropriado, mas água não faz mal para ninguém. O princípio da água é hidratação. Claro que se a gente lavar demais com sabonete demais, que foi o que aconteceu com a onda dos sabonetes antibacterianos no humano, né, provocando desbiose, problemas na pele. Não é isso que eu estou pedindo, é molhar mesmo, né, brincar com o pet na água, tapetes gelados que no pet shop a gente consegue hoje em dia para eles poderem ficar em cima. Super legal, uma baita de uma dica. Tenha cuidado de deixar o seu pet sozinho em casa. Gente, puxão de orelha aqui de novo, né? Se expõe à mesma situação na sua casa. Dá para ficar de tarde sozinho? Na sala, por exemplo, dá para ficar lá? É possível ou o calor é extremo? Precisa deixar o ar-condicionado ligado? É a pergunta que eu faço para você. Muitas vezes sim. Vai dizer para mim que não é comum, muitas vezes as pessoas chegam em casa, o pet está morto, né? E é uma surpresa, a pessoa não sabe o que é, mas se exponha às mesmas condições. Não faça isso. Utilize o artifício das creches, né, gente? Hoje eles são membros da família, são nossos filhos, então levem para as creches, lá tem pessoas responsáveis, cuidem também, né? Com as creches, né? A perícia, o carinho, o local, as pessoas que cuidam, porque também tem bastante oportunismo nessa nossa área, tá? Água e comida disponíveis sempre que sair de casa, ventilação do ambiente, olhem os ventiladores, janela aberta, ar-condicionado, não tem segredo, tá? Se exponham à mesma situação para vocês verem se dá para fazer. Nunca deixe seus pets sozinhos no carro. Eu já tive problemas dentro da família, com relação a pessoas dentro do carro, né? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? É um assunto bastante sério e até inclusive chama atenção porque as pessoas, na verdade, chamam a polícia mesmo e dá multa, é maus tratos, é crime, tá, gente? Não façam isso, pelo amor de Deus. Assunto do filtro solar, um assunto bastante novo, né? Conversamos bastante no último Congresso de Dermatologia Internacional. Esses assuntos mais tranquilos assim estão vindo à tona, né? A gente está humanizando um pouco mais os pets. Então, pelo curto, pelagem branca e mucosas claras, esses são obrigados a utilizar. A gente já está falando de uma parte de doença, já não é nem mais uma parte só de proteção solar, mas sim proteção nosológica para doença mesmo, né? Câncer, condições pré-inflamatórias e câncer, principalmente pelo curto, pelagem branca e mucosas claras, tá? O filtro solar tem a questão que é a mesma que a nossa, de reaplicação frequente. Quando não é possível isso no pet, ou a gente sabe que não é tão possível, os pets são expostos ao sol em momentos onde a gente não está e não consegue reaplicar, eu gostaria de deixar a dica das roupas de proteção, tá? As roupas de proteção são o que há de melhor hoje. Tem boné, tem óculos, tem roupa. Claro que o pet tem que se acostumar, né, gente?
A gente tem, eu sempre brinco, né? A gente quer humanizar os pets e a gente demora, na verdade, né? A gente, o ser humano, digo, para vestir a própria roupa demora 5, 6, 7 anos, eu que tenho um filho, e a gente quer que o pet se acostume com as coisas do nada, né? A gente tem que condicionar, a gente tem que educar esse nosso outro filho cão, né? O nosso filho gato, o nosso filho pet, a gente tem que educar ele. E a gente tem que entender os limites dele. Agora, não adianta a gente achar que existe uma técnica infalível que vai funcionar de uma hora para outra. Não funciona com humanos, muitas vezes. Técnica de condicionamento, psicologia, psiquiatria, vocês querem que funcione para um pet do nada, né? Então eu faço várias técnicas aqui no canal e as pessoas acham que é infalível, que dá para todo mundo. Não, não dá. Aqui na clínica também não dá, tá certo? Mas as roupas, ó, fica como proteção aí, como uma super dica. Utilizem a torta e a direito, tá? Não deixe a ração exposta ao sol. A gente falou sobre o alimento um pouquinho antes, né? A gente tem oxidação e degradação dos nutrientes, fermentação e produção de substâncias nocivas e proliferação de micro-organismos, como já tinha dito antes. Cuidados extra com cães idosos, com sobrepeso e problemas de saúde, raças braquicefálicas, raças que não respiram bem, tá? Por favor, tome muito cuidado com essas raças, porque eles têm dificuldade mais ainda de troca de calor, né? De manutenção da temperatura, porque ela não consegue respirar muito bem, não troca muito calor, falta oxigênio, dá agonia. Tem cachorros que vomitam, tem cachorros que passam mal, desmaiam, né? Então tome muito cuidado com cães idosos, sobrepeso e problemas de saúde. E por último, gente, época de calor, época de proliferação de micro-organismos, né? E época de proliferação também de pulgas, carrapatos e, ó, puxão de orelha no último ali, 2 asterisco, mosquito, tá? Transmissor da dirofilariose canina e transmissor da leishmaniose, né? Nós estamos endêmicos, temos casos, estamos brincando com esse assunto, então nunca esqueça de proteção perene, plano de prevenção para o ano todo, incremento na incidência no verão. Então eles são vetores de doenças muito sérias e a gente precisa de periodicidade, frequência, e não pode parar. É perene esse programa de prevenção. Fale com o seu veterinário, monta um plano para o ano inteiro. Não use sempre o mesmo produto, a gente tem problema de resistência também. Utilize os produtos a seu favor, né? Utilize uma ivermectina como um generalista, utilizem os produtos de coleiras ou tópicos de acordo com a sua necessidade, comportamento do paciente e assim por diante, mas não deixe de proteger. 3 cuidados básicos: vacina, vermífugo e controle de vetores, de ectoparasitas, perene. No filhote a vacina é o mais importante, no adulto o controle de vetores é o mais importante, tá? Então o terceiro, inverte essa proteção. Não esqueça, pulga, carrapato e mosquito como último auxiliar. Gente, estou à disposição. Gostou do material? Segue a gente aqui no canal, segue também no Instagram, onde a gente avisa que o material está sendo feito cada vez mais. Eu adorei essa apresentação, adorei o MindMeister aqui, o nosso mapa mental. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui. Eu tenho o costume de responder bastante o canal, apesar de a gente só estar voltando a gravar agora, mas eu respondo todos os vídeos para vocês, tá? Meu nome é Danilo Chiminelli, eu sou médico veterinário, dono da clínica Animals. Quem gostou do vídeo, deixa um like, começa a seguir e ativa o sininho para mais dica. Tchau, fui!